fazer, Pai, revelar-te de modo concreto nas nossas vidas. Usa teu servo, Senhor Deus, para falar conosco, pedimos em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé, que possam abrir lá em João, capítulo 21. Estaremos lendo João, capítulo 21, do verso 3 até o verso de número 17, que diz o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Peço que os irmãos coloquem de pé, assentado. Desculpa, perdão. Meus irmãos, estava procurando se eu poderia colocar algum título nessa mensagem, e a Cássia aqui leu e explanou ali sobre a segunda chance. Então acredito que não teria um título melhor do que nós colocarmos nessa mensagem que chama A Segunda Chance. Amém? E para nós entendermos desse texto, esse capítulo, nós precisamos ir lá no início da vida de Pedro. Nós temos que entender como que se iniciou a vida de Pedro. Nós temos que entender que todos nós temos um início. Nós temos uma trajetória, nós temos um início com Deus. E nós vamos lá para Mateus 4, nós estaremos lendo alguns versículos aqui durante a passagem. Mateus capítulo 4, o verso 18 diz o seguinte: Andando Jesus ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco e em companhia de Zebedeu, consertando as redes quando Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai o seguiram. Meus irmãos,
A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus, ele não chama ninguém que está à toa, né? Nós temos que aprender que todos os discípulos ali, todos que Jesus chamaram, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo alguma coisa, né? Uns estavam pescando, outros estavam consertando as redes. Mateus era cobrador de impostos. Inclusive, Jesus tinha uma profissão, né? Jesus era carpinteiro. Então, nós temos que aprender que o Senhor não quer que nós ficamos vagos. O Senhor quer que nós sempre estejamos trabalhando. E trabalhando, que eu digo, é aqui na casa do Senhor e também lá fora. É necessário que nós, todos que estão aqui, são jovens, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que estar sempre ocupados. Quando nós ficamos dispersos, nós abrimos brechas, aí que entra a depressão, entra a ansiedade, e nós devemos estar sempre ocupados. Aqui na igreja tem tantos departamentos, tantos cargos, e muitas das vezes a pessoa passa o ano inteiro e não trabalha para ninguém, não faz nada, né? Às vezes o pastor tem dificuldade de achar uma pessoa para trabalhar em um determinado departamento. Enquanto isso, tem pessoas que têm 2, 3 ocupações e não precisava ser assim. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é quando Jesus nos chama, ele troca o nosso nome. Ele trocou o nome ali de Simão para Pedro, porque quando nós estávamos lá fora, antes de Jesus nos chamar, talvez nós éramos conhecidos como briguento, como mulherengo, como cachaceiro, não sei, como ladrão, mas não, aqui dentro o nosso nome é diferente. As pessoas nos reconhecem diferente, as pessoas nos chamam de irmão, de pastor, de cantor, de pregador. Então, aquilo que nós éramos lá fora, a gente não é mais aqui dentro. Jesus troca a nossa identidade, amém? E se Jesus chama alguém, se Jesus nos chama, é porque Ele quer contar conosco, né? Se eu chamo alguém, é porque eu quero contar com aquela pessoa. E Jesus é da mesma forma. Jesus quer contar conosco. Ali adiante, na história de Pedro, alguns versículos depois, nós podemos ir lá para Lucas 8, 43, que tem uma passagem que fala da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava ali no meio da multidão e de repente a mulher chega ali pelo meio e toca em Jesus. Aí Jesus ali no meio da multidão vai falar assim para todo mundo e vai falar: quem me tocou? E é interessante que ali o Pedro olha, os demais olham e fala assim: Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão, como que o Senhor pergunta quem o tocou? Ali eu entendo que Jesus quer ensinar a Pedro sobre a sensibilidade do Espírito Santo, né? Ele quer falar assim: Pedro, a gente está no meio da multidão, muitos me tocam, mas tem aqueles que me tocam diferente. Pedro, muitos vêm até a igreja, mas tem aqueles que me adoram diferente. Pedro, muitos oram, até me buscam, mas tem aqueles que me buscam diferente. Jesus queria ensinar a sensibilidade espiritual a Pedro, né? Então a mulher fala que foi ela que tocou, e Jesus ali olha, acredito que olha para Pedro, e Pedro entende sobre a sensibilidade espiritual. Logo mais adiante, lá em Mateus, no verso 14, vai falar que eles estão ali, próxima ao mar da Galileia, e Jesus pede para que eles vá até o meio do mar ali, atravesse, e fala assim: mais tarde eu estarei com vocês. É interessante que a palavra vai falar que Jesus tem que obrigá-los a ir. Eu entendo o seguinte: como alguns dali eram pescadores experientes, a gente observa que uma tempestade no mar, ela não se forma de um dia de uma hora para outra, né? Acredito que eles olham ali a tempestade, vê que está se formando, e Jesus fala: vão, mas eu não vou não, eu vou ficar aqui orando, né? Aí eles: meu Deus, e agora? Então eles vão ali para o meio do mar e fala que vem uma grande tempestade, e o vento era muito forte, e o vento começa a balançar o barco, e Jesus então observa aquilo de longe e vem caminhando sobre o mar. E de repente eles ali no meio de trovões e ventos, vê um vulto e se assustam, né? Acredito que qualquer um de nós teria se assustado também, com uma pessoa andando no meio do mar, ali à noite. E então ele se assusta e Jesus fala: não
tenha medo, né? É engraçado que Jesus fala essa palavra, não tenha medo, em várias situações das nossas vidas, né? Como que a gente não vai ter medo numa situação daquela? E Jesus fala, não tenha medo, eu sou contigo. Então, Pedro ali, a gente sabe que Pedro é o mais doido deles ali, é a pessoa mais doida que a gente conhece. E Pedro fala assim, se for o Senhor, fale que eu vá até você. Irmãos, eu entendo que o lugar mais seguro de você estar dentro de uma tempestade é ali, pelo menos dentro do barco, que tem algum lugar para você se apoiar, que tem algum lugar para você ficar. Mas Pedro não. O que Pedro quer ali? Pedro vai ficar falando com os discípulos o seguinte: nós vamos ficar contando até quando as experiências dos outros? Até quando nós vamos contar as experiências dos outros, que Jesus andou sobre o mar, que alguém fez isso, que fez aquilo, e as nossas? Então Pedro queria algo a mais. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro ali desce do barco e começa a andar até Jesus, e de repente ele observa o vento contrário. E Pedro então começa a afundar, e Pedro faz a oração ali mais rápida que a gente pode fazer, que é: Senhor, me ajude, socorro. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro ali puxa pela mão e fala: homem de pouca fé. O que o Senhor está ensinando ali para Pedro ali naquele momento? Pedro, enquanto você tiver os olhos fixos em mim, você não afunda. Então é isso que o Senhor nos ensina. Enquanto o nosso foco for Cristo, enquanto o nosso foco for o nosso Senhor, nós não vamos afundar. Mas se nós olharmos para o lado, vem as dificuldades, vem as pessoas que vão falar ali da gente, nós vamos olhar a nossa própria capacidade e ali a gente começa a afundar. Mas é interessante que ali Pedro não começa a nadar. Pedro quer andar sobre as águas de novo. Se ele foi andando, ele quer voltar. Ele segura na mão de Jesus e a palavra do Senhor vai falar que eles pegam e entram no barco de novo. Então está ali uma outra experiência que o Senhor está passando para Pedro. Eu vi uma frase muito interessante essa semana que fala o seguinte: aonde o medo sai, aonde o medo entra, a fé sai, e aonde a fé entra, o medo sai. Amém? Que nós possamos compreender essas palavras. E ali mais adiante, nós vemos lá em Mateus 17, que vai falar da visão de Jesus, a transfiguração de Jesus. Jesus chama ali Pedro, Tiago e João para subir com ele até o monte, e de repente ali aparece Moisés e Elias, e Jesus é transfigurado. Suas vestes ficam brancas, o seu rosto fica branco, e Pedro então ali começa a falar: Jesus, é bom que nós estejamos aqui, é bom que nós montamos 3 tendas aqui, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. E é engraçado que Jesus interrompe e vai falar o seguinte: ei Pedro, silêncio, não fale nada até que chegue a hora certa. Outra lição que o Senhor quer ensinar ali para Pedro. Pedro fala demais, Pedro fala ali em momentos que não é para falar, apenas para ouvir. E quantas pessoas na igreja a gente vê que fala demais, infelizmente. Às vezes o Senhor quer usar essa pessoa até para aconselhar outra, até para trazer uma palavra para outra pessoa, mas a pessoa não para de falar. Às vezes o irmão, ele só quer ouvir, ele só quer falar, ele só quer desabafar, mas a pessoa fala, e o Senhor nos ensina a ouvir mais e falar menos. Amém? O nosso pastor sempre fala que é por isso que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Para que nós possamos falar, ouvir mais e falar menos. Amém? Meus irmãos, ali em João 13, vai dizer o seguinte, em João 13, 36, Jesus está ali com seus discípulos, e após lavar os pés dos discípulos, Jesus começa ali a falar, e algo no seu coração deixa incomodado. Então Jesus faz o seguinte, fala assim: algum de vocês há de me trair. E é interessado que
Os discípulos ali começam a conversar, perguntar a Jesus: porventura sou eu? Porventura sou eu? Será que sou eu? Ali os discípulos querem passar o seguinte: eu sou em potencial ali uma pessoa que realmente pode trair Jesus. Eu sou um ser humano, eu sou cheio de falha, eu posso trair Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que João está ali aos peitos de Jesus ali, e Pedro cutuca João e fala assim: João, pergunta quem que é, pergunta aí quem que é. Então Pedro está falando o seguinte: eu aposto que não sou eu e nem é você, deve ser algum deles. Então nós vemos ali que Pedro está cheio de si, Pedro é muito confiante, né? E Jesus então fala que é aquele que lhe der o pão, e ele pega o pão e entrega a Judas, e Judas sai. E o Senhor continua falando sobre as coisas que irão acontecer. E Jesus fala então que ali chegará o momento que o pastor será pego e as ovelhas serão dispersas e todos o abandonarão. Então Pedro interrompe Jesus e fala o seguinte: Senhor, porque eu não posso seguir a ti, por ti eu darei a minha vida, mesmo que todos te larguem, eu não te largarei. Nós vemos que Pedro ali naquele momento é um Pedro cheio de si, é um Pedro que confia muito nas suas próprias forças, né? Acha que é melhor que os outros. E Jesus então avisa a Pedro, falou: Pedro, antes que o galho cante, você me negará, antes que o galho cante, você me negará por 3 vezes, né? E Pedro fica ali pensando. Então nós vamos lá, e Jesus então sobe até ao monte, vai orar, e Judas vem com seus discípulos e pega Jesus, e Jesus é preso. E ali em Marcos 14 vai falar que Pedro está acompanhando Jesus ali de longe com João, e de repente chega uma pessoa e fala: você é um deles. Então Pedro fala: não, eu não, nem conheço. Então Pedro está ali em volta da fogueira, se aquecendo, e chega outra pessoa e vai falar assim: você se parece com eles, você é um deles. Então Pedro fala assim: eu não o conheço. Então na terceira vez chega uma outra pessoa e fala: você parece com Pedro, você é igual a Pedro, você é igual a Jesus, você se parece com um deles, você fala igual a eles. Então a palavra do Senhor fala que Pedro fica com raiva e fala assim: eu juro que não o conheço. E a palavra do Senhor em Marcos 14, no verso 66, vai falar que então Pedro chora amargamente. Meus irmãos, a palavra amargamente vai falar de um choro. Você sabe aquele choro quando você perde alguém muito próximo? Aquele choro quando você perde alguém, um familiar, que você chora ali, que parece que a sua vida acabou junto com aquela? Então esse é o choro que Pedro chora, é um choro que Pedro chorou amargamente. E é nessa hora que a gente assim fica lendo e fala: Pedro, poxa, por que você negou? Pedro, você podia ter suportado um pouquinho, você estava ali tão confiante agora há pouco, no versículo antes. E a gente fica assim muitas das vezes até com raiva de Pedro, pensando essa semana: poxa, Pedro podia ter esperado um pouquinho ali, sido um pouquinho mais forte. Mas o Senhor me trouxe a palavra que para nós olharmos não para Pedro, mas olharmos para as nossas vidas. Quantas vezes nós negamos a Jesus também, né? Durante a nossa semana, nós estamos ali maratonando uma série da Netflix, né? Ali enquanto não termina a série, a gente não para de assistir, mas a gente deixa de vir na casa do Senhor. A gente, enquanto está ali no Instagram, mandando ali os videozinhos para os nossos amigos, a gente deixa de estar lendo a palavra, e a gente nega Jesus todo dia, né? A gente tem que se colocar ali, em vez de ficar olhando só para Pedro, olhar para nossas vidas, né? A gente troca Jesus, a gente nega Jesus por um relacionamento, a gente troca Jesus por um momento com nossos amigos, a gente troca Jesus ali por algo no nosso trabalho, né? E às vezes o Senhor fica olhando aquilo e a gente julgando Pedro, mas que possamos olhar para as nossas vidas, né? Aonde nós estamos negando a Jesus, que possamos ali melhorar a cada dia. Lá em Marcos 16, no verso 17,
vai falar o seguinte: Jesus então ali é morto, é crucificado na cruz, e ao terceiro dia Jesus ressuscita e aparece para algumas pessoas. E Jesus ali, ao aparecer para algumas pessoas, pede para que chame. É interessante que ele chama os seus discípulos e ele menciona o nome de Pedro. Chame Pedro também. E por que Jesus menciona justamente o nome de Pedro, somente Pedro? Acredito que Pedro ali, depois de ter negado Jesus, ele se acha que não faz mais parte daquele time, né? Pedro se encontra ali como nossas vidas, quando nós erramos com Jesus, nós entristecemos e falamos: isso não é para mim, né? Isso não faz parte de mim. Eu acho que essa irmã errou por ter falado isso. A Grazi cantou aqui nessa noite que fiel é aquele que fez a promessa, né? Em nossas vidas. Muitas das vezes nós temos grandes promessas em nossas vidas e nós não acreditamos. Acha que a promessa é muito grande para nós. E é o que aconteceu com Pedro ali. Pedro se achava ali que não fazia mais parte daquele time. E então é aqui que nós chegamos no texto onde nós lemos, lá em João 23. Nós chegamos nesse texto. Então ali Pedro, depois de ter negado Jesus, Pedro como um líder, por isso que é importante os nossos líderes estarem sempre focados no nosso Senhor. Pedro como líder, Pedro decide fazer o quê? Pedro vai pescar. Como Pedro é líder, alguns daqueles discípulos também vai com Pedro, fala assim: eu também vou. E a pior coisa que nós podemos fazer é desistir daquilo que nós fazíamos aqui na casa do Senhor para fazer aquilo que nós fazíamos lá fora, né? Nós investimos naquilo que nós fazíamos lá fora, naquilo que o Senhor já nos libertou, naquilo que já não nos pertence mais. E quantos de nós não saem daqui da igreja e vai praticar aquilo que fazia? Pedro foi investir naquilo que já não era mais para ele. Pedro foi ali comprar rede novas, Pedro foi comprar barco novo. Pedro então vai voltar a pescar. E com isso nós perdemos tempo, nós perdemos oportunidades aqui dentro. E a palavra do Senhor vai falar então que enquanto eles estão lá pescando, o Senhor aparece e pergunta. A primeira coisa que é muito interessante aqui no verso 5, eles chamam filhinhos. Acredito que o melhor de nós aqui, que está aqui nessa noite, quando visse aqueles discípulos, ia falar: ei vocês que me abandonaram, ei vocês que são fujões, ei vocês que não têm fé. Qualquer um de nós tinha falado essas palavras, mas o Senhor chama eles de filhinhos. Ei filhinhos, vocês pescaram alguma coisa? E eles respondem não, simplesmente não. Então Jesus pede que eles lancem a rede ali do lado direito. E é interessante que João, né, ali bem espiritual, João entende o recado: peixe, rede, mar. Então João fala para Pedro: Pedro é o mestre. E neste momento que Pedro então ali todo agoniado, ele se joga ao mar e chega até ali onde Jesus está. E eu imagino Jesus ali conversando com Pedro, e Jesus então chama Pedro: Pedro, senta aqui do meu lado aqui. Senta aqui mais perto aqui, senta aqui do meu lado. Vamos conversar. E Jesus, é muito interessante que Jesus não pergunta: Pedro, por que você me traiu? Por que você me abandonou? Por que você me negou? Por que você voltou a pescar, Pedro? Ainda trouxe os outros discípulos. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E é muito interessante porque o Senhor pergunta ali 3 vezes. Nós entendemos aqui que existe o amor para um pai com um filho, existe um amor de um esposo para uma esposa e de um irmão para uma irmã. Nós entendemos ali que é a mesma palavra amor, mas com um significado diferente. E aqui, quando Jesus pergunta a Pedro, ele está perguntando o seguinte: Pedro, você me ama com um amor ágape? O que significa esse amor ágape? É aquele amor que diz lá em Mateus 3,16, que Deus foi capaz de dar o seu único filho por amor àquele que
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor ágape que Jesus está perguntando a Pedro. E é interessante que Pedro responde de uma forma assim surpreendente. Ele fala: Senhor, eu te amo com um amor filéu. O que significa o amor filéu? Amor filéu é aquele amor de amigos, aquele amor que não é capaz de dar a vida por outra pessoa. E o Senhor então pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama com um amor ágape? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, com um amor filéu. Então mais uma vez o Senhor responde ali, o Senhor pega então o que Pedro respondeu: Pedro, você me ama com um amor filéu? Então Pedro responde o seguinte: então Pedro entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O que Pedro está falando? Senhor, não adianta mais eu mentir. Lá atrás eu falei que eu dava a minha vida por ti. Lá atrás eu falei que eu te amava com amor ágape. Mas o Senhor conhece tudo. Não adianta eu falar aqui que eu dou a minha vida por ti, porque o Senhor sabe que não é verdade. Eu ainda não sou capaz de te amar com um amor ágape. Então Jesus responde então: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu sei que você não me ama, não é capaz de dar a sua vida por mim agora, mas lá na frente você será capaz. Então Pedro, entra aí a segunda chance. Essa é a segunda chance que o Senhor dará a Pedro. Lá não interessa o que nós fizemos lá atrás, o Senhor, o amor de Jesus, ele é muito mais forte para nos perdoar aqui nessa noite. Ei, aquilo que você fez quando estava afastado, quando estava distante, a graça extraordinária do Senhor, ele é muito mais forte para nos perdoar daqui essa noite. E foi essa graça que alcançou a Pedro. É justamente essa graça. E é interessante que aqui no verso 18 vai falar que o seguinte: Pedro, quando tu eras mais moço, eu sei que você não seria capaz de dar a sua vida por mim. Mas agora, quando você for mais velho, você for mais experiente, você será capaz. E nós vemos aqui que então Pedro realmente encontra Jesus. Pedro realmente experimenta da graça de Jesus Cristo. É neste momento. É engraçado que Pedro andou esse tempo todo com Jesus, viu coisas extraordinárias, mas só aqui Pedro experimenta, Pedro aqui se converte verdadeiramente, não só por palavras, né? Porque por palavras é muito fácil nós estarmos aqui, falar que nós amamos ao Senhor, e lá fora, no nosso íntimo, nós pecarmos, né? Nós não demonstrarmos. E aqui Pedro encontra essa maravilhosa graça de Jesus. Então a palavra do Senhor vai falar que Pedro, depois de experimentar essa graça, Pedro é um Pedro diferente. Pedro é um Pedro que ouve mais. Pedro é um Pedro que fala quando é para falar. Pedro se torna um Pedro que é tão cheio de Deus, ele é tão cheio de Deus que vai falar que nas primeiras conversões, Pedro, ele prega para aquelas pessoas que estão ali, mais de 3.000 pessoas se convertem, né? A promessa do Senhor a Pedro ali no início, que assim quando o Senhor chama Pedro, fala: Pedro, você não será mais pescadores de homens, mas sim pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens, né? E talvez para Pedro ali, quando Pedro negou, essa promessa nunca iria se cumprir, né? Mas aqui nós vemos que a promessa do Senhor, realmente é fiel para cumprir. A promessa do Senhor, ela se cumpre, e Pedro se torna ali um pilar da igreja evangélica. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio de Deus, que pessoas ali onde Pedro passavam, as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro curassem os enfermos. Pedro era tão cheio de Deus que maravilhas aconteciam, e Pedro poderia contar tudo aquilo que ele fez, as experiências que Pedro teve.
E a palavra vai falar que Pedro ali, no momento da sua morte, em torno de 63 anos depois, ali quando o imperador buscava os cristãos, Pedro então é preso e Pedro tem ali um atestado, fala que Pedro tem que morrer. E Pedro tem que experimentar a morte de cruz. Agora esse Pedro não é aquele mais Pedro que nega Jesus, que tem medo. Pedro é um Pedro que está cheio de Deus, é um Pedro mais experiente. Ele fala, se eu tenho que morrer, amém, eu não negarei o Senhor. E Pedro está tão cheio de Deus que ele fala, eu vou morrer na cruz, mas eu não quero morrer igual o Senhor. Eu vou morrer, mas eu vou morrer de cabeça para baixo na cruz. E Pedro está tão confiante, Pedro é tão cheio de Deus ali, que Pedro não interessa se ele vai morrer agora ou se vai morrer daqui 30, 40 anos. Pedro sabe que a sua missão foi cumprida e a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele. Amém? Eu termino essa palavra, essa mensagem com a palavra seguinte, que nós não possamos ficar só com as palavras que são pregadas aqui, que nós ouvimos aqui, mas que nós possamos praticá-las, que é o mais importante. Ouvir, todo mundo ouve, que possamos praticar, que possamos ser essas pessoas que o Senhor falou para Pedro, que possamos ser diferentes, que possamos cantar diferente, que possamos adorar diferente. Nós falamos tanto numa geração, o Gibson esses dias estava falando sobre a geração eleita, nós somos a geração eleita. Mas que geração é essa que faz a mesma coisa que as outras? Se nós somos a geração eleita, nós temos que fazer mais. Nós temos que fazer muito mais. Eu gostaria que, enquanto eu fizesse uma oração, que os irmãos pudessem cantar Ousado Amor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. E agora você vai fazer uma oração diferente. Você não vai orar por você. Eu não quero que ninguém fique só, fiquem 3, 4 pessoas, mas um vai orar pelo outro, amém? Se você se sentir à vontade de sair e orar por alguma pessoa que está aqui dentro, fique à vontade. Tudo que você orar aqui de bom, o Senhor vai fazer na sua vida 7 vezes mais, quem crê, amém? Saia do seu lugar se você se sentir à vontade, vai orar, não deixe ninguém sozinho, amém? Procure uma pessoa para você orar por ela. Pai querido, estaremos orando. Pai querido e santo Jesus, te pedimos aqui nessa noite, Senhor, que teu Espírito Santo, Jesus, seja derramado aqui de uma forma extraordinária, Senhor Jesus. Pai querido, nós entendemos, Senhor Jesus, que às vezes nós possamos até errar, Senhor Jesus, até sair da tua presença, Pai. Mas Jesus, o teu amor é muito maior, a tua graça é extraordinária para nos perdoar muitas vezes mais. Pai querido, toque nas vidas que estão aqui nesta noite, Pai querido. Jesus Cristo, aqui nós cremos que nós somos a geração eleita, Senhor Jesus Cristo. A geração que vai fazer coisas grandes aqui, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nos enche do teu poder, do teu Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Pai querido, que neste momento, Pai querido, o Senhor vai repreendendo todo o mal, Senhor Jesus, que estiver na vida, Pai querido. Pai querido, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, Pai querido, toda depressão, Pai querido, toda ansiedade, Senhor Jesus Cristo, todo desânimo, Senhor Jesus, que porventura alguém está aqui nessa noite, seja repreendido agora, Pai querido e santo Jesus. Pai querido, nos encoraja, Senhor Jesus, a fazer a diferença nessa terra, meu Pai. Pai querido, que a diferença venha a ser, Pai querido, dentro de suas casas, Pai querido. A diferença, Jesus, seja dentro das suas vidas, Pai querido. A diferença, Senhor, seja onde eles passarem, Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai querido, que o Senhor está mudando vidas aqui nessa noite, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, o culto falou, Senhor, desde o início até aqui, Senhor Jesus. Pela tua graça, Senhor, pela segunda chance, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu sei, Senhor Jesus Cristo, que muitos não estariam aqui nessa noite, meu Pai. Mas eu sei que a tua graça os alcançou e os trouxe até aqui. Porque o Senhor tem algo, Senhor Jesus Cristo, com cada pessoa que está aqui essa noite, meu Pai. O Senhor deu livramento, Senhor Jesus Cristo. O Senhor quebrou correntes, quebrou mal, Pai querido. E a segunda chance o Senhor está dando aqui nesta noite, Pai querido, a pessoas, meu Pai. Pai querido, os encha, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai querido. Desça com teu Espírito Santo, oh, Pai querido, aleluia. Santo é
Pai querido, no meio da tua casa, no meio da tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor. Oh, aleluia. E para honrar a glória do Senhor, nós te agradecemos, Pai. Mediante essas palavras, gostaria de convidar você que quer a segunda chance aqui nessa noite. Se porventura você se sentiu tocado com essa palavra, o Senhor está te chamando. Vem aqui, queremos fazer uma oração por você. Você que quer a segunda chance nessa noite, você que porventura está afastado, você que precisa voltar aos caminhos do Senhor, você que se sente que ainda faz parte desse time, o Senhor te chama para fazer parte novamente. Vem aqui que nós estaremos orando por você. O Senhor ainda quer contar contigo. Você é especial para o Senhor. Amém. Você que quer vir, estaremos aqui orando. Amém. Não perca a oportunidade, não. O Senhor está te dando a segunda chance hoje. Não interessa o que você fez lá fora. A graça do Senhor Jesus é muito maior. O perdão de Jesus é muito maior para te perdoar nessa noite. Amém. Tem alguém que quer vir? Quer oração? Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Agradeço a minha oportunidade.